Eu cumprimento a todos vocês, meus queridos irmãos, nesta manhã de domingo, com a paz e com a graça e o amor de Cristo Jesus. Que o seu coração possa, neste momento, ser aberto para que o Espírito de Deus, que você possa realmente abrir o seu coração para que o Espírito de Deus possa falar bem no íntimo do seu coração, através da palavra de Deus que é inspirada, que é iluminada pelo Santo Espírito. A nossa lição de hoje vem falando sobre a maldição de Cã, tá? E nós vamos, nesta semana, estudar esta lição, a lição de número 5 que nós estamos estudando. E aqui nós vamos tirar algumas lições importantes para nós, para o nosso crescimento espiritual. Eu quero neste momento orar com vocês e logo na sequência nós vamos estudar a nossa lição, que é muito importante, a lição de hoje. Nosso Deus amado e Pai, obrigado, Senhor, por nesta manhã, neste momento, podermos abrir a palavra do Senhor. E nós invocamos o Deus Espírito Santo para que Ele venha estar conosco e, como nosso professor, nos ensinar as Tuas verdades e assim nós possamos, ó Pai, aprendermos mais e mais do Senhor e termos uma vida em comunhão contigo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, meus queridos. Depois que Noé saiu da arca, juntamente com a sua família, após uma temporada de 150 dias, que ele permaneceu ali dentro da arca, através do dilúvio, até que a água baixasse, diz a palavra de Deus, o nosso estudo de hoje baseia em Gênesis, no capítulo 9, verso 18 ao verso 27. Tá? E aqui conta uma história muito interessante, meus queridos, que às vezes a gente fica perguntando, o porquê que acontece algo na vida de pessoas que você jamais imaginaria que deveria acontecer. Às vezes você olha para um líder de uma igreja, para um pastor, para um ancião, e às vezes você imagina, meu Deus, jamais poderia imaginar que esse líder religioso, logo com ele fosse acontecer isto, principalmente quando um pecado de ordem moral. Mas, queridos, a lição ela vem mostrando para nós que todos nós, independente de quem nós somos, independente da nossa profissão que exercemos, independente da família que nascemos, da cultura que vivemos, da cidade que moramos, queridos, nós somos pecadores. Não há ninguém melhor do que o outro. Nós temos dentro de nós, que recebemos como herança, a natureza pecaminosa. E a história conta aqui que depois que Noé saiu da arca, por ele ser um agricultor, ele plantou vinhas, Depois ele fez vinho, fermentou o vinho, bebeu o vinho e se embebedou. E às vezes você pode perguntar, mas o herói, Noé, um homem de Deus, a única pessoa justa que Deus encontrou sobre a terra, que ainda temia a Deus, que ainda respeitava os mandamentos de Deus, que ainda guardava a lei de Deus, um homem moral, um homem que era respeitado por todos,
Agora você encontra um homem bêbado, fora da razão, né? E aqui a palavra de Deus diz para nós que depois que Noé se embebedou, ele perdeu totalmente a sua razão. Tá? Já não tinha mais um raciocínio lógico, racional, e então Noé, ele tira a roupa e ele fica ali nu, ali dentro da sua casa. Você pode perguntar, meu Deus, mas até que ponto o ser humano pode chegar? Pois é, meus queridos, na verdade, você peca e eu cometo pecado porque nós somos pecadores. A pessoa não se torna um pecador, depois dela pecar. Mas ela peca porque ela é um pecador, porque é uma pecadora. Porque nós temos o vírus do pecado dentro da gente. Tá? A natureza do pecado, a natureza decaída. Depois do pecado de Adão e Eva, nós herdamos essa natureza. E é por isso que muitas vezes você é impressionado, você não compreende certas coisas que acontecem com pessoas que jamais você pensaria que era uma pessoa perfeita, uma pessoa, aparentemente, demonstrava uma pessoa de uma moralidade, especial, vamos dizer assim, que cuida bem, daquilo que é correto. E quando essa pessoa cai em algum pecado, você custa acreditar. Mas eu quero dizer para você que todos nós estamos sujeitos ao pecado. O apóstolo São Paulo, ele diz assim, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque nós estamos sujeitos, meus queridos. Todos nós podemos cair no pecado a qualquer momento. Um pouquinho que a gente desvia ou distancia de Deus, já é o suficiente para podermos sermos vencidos pelo pecado. Infelizmente aconteceu com Noé. Mas, meus amados, por que a maldição de Cã? Por que esse rapaz que esteve com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com as suas cunhadas, seus irmãos, ali dentro da arca, depois ele é amaldiçoado? Qual a razão? Diz o texto bíblico da palavra de Deus que quando Cã chega em casa e ele então presencia aquela cena de ver o seu pai bêbado, sem roupa, nu. Cã, ele sai para fora e deixa o seu pai na condição como está. E ele então vai falar com seus irmãos. Queridos, aqui está o ponto-chave. Na verdade, Cã, lá dentro no seu íntimo, lá no seu coração, ele nunca tinha sido um homem totalmente íntegro, reto, que havia entregado a sua vida para Deus. Ele era um rapaz que ele demonstrou de uma forma clara que ele não era um homem moral, que ele não respeitava os mandamentos de Deus. Ele desrespeitou o seu pai. Aí você pode perguntar, mas só por ele ver o seu pai sem roupa ele estava desrespeitando?
Queridos, ele deveria, como um homem de Deus, cuidar do seu pai no momento que ele estava necessitando, que ele estava fora da razão. Ele deveria ter cobrido seu pai. Ele deveria ter demonstrado honra para com seu pai. Ele fez o contrário. Ele foi apenas alarmar, fofocar, contar de como estava o seu pai. Queridos, essa não é a atitude de um cristão. Essa não é a atitude de um filho de Deus. Quando ele presencia um irmão no pecado, o conselho de Deus é que você precisa ajudá-la, essa pessoa, a se reerguer, a sair da sua vida de pecado, ajudá-lo, ela, a se levantar da sua queda. E não sairmos contando a vida alheia do nosso irmão. Foi isso que Cã fez com seu pai. Tá? Em vez de ele ajudar o seu pai, ele simplesmente foi fermentar o pecado, fermentar o erro, fermentar ali a dificuldade do seu pai, alarmando a sua dificuldade, a sua queda e o seu pecado. Foi por isso que ele foi amaldiçoado. Deus não aprova essa atitude, meus queridos. O Senhor Jesus um dia ele disse: se o teu irmão pecar contra ti, vai você a sós ter com ele. E não sair por aí fofocando, contando o pecado do seu irmão. Fermentando cada vez mais, ou seja, fazendo com que o pecado ele cresça mais ainda. Todo mundo fica sabendo do erro e da queda do seu irmão. Essa não é a atitude de um cristão. Essa não é a atitude daqueles que querem entrar no reino dos céus. Aliás, pessoas nessa condição, infelizmente, se não houver um arrependimento, uma conversão sincera, não vão entrar no reino dos céus. Agora, queridos, você percebeu que através da leitura da nossa lição, a mesma condição que estava Noé naquele momento foi a mesma condição de Adão e Eva quando eles pecaram lá no Éden. Depois que eles pecaram, eles viram que eles estavam o quê? Nus, despidos, sem a vestimenta da justiça de Deus. Queridos, o pecado, ele é destrutivo, ele é miserável. O pecado, ele destrói o ser humano, ele traz vergonha ao ser humano. Tá? Essa é a atitude do pecado. A mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva também aconteceu com Noé. Mas, meus queridos, diz o texto sagrado que quando os outros dois irmãos, Sem e Jafé, ouviu o que tinha acontecido com seu pai, eles pegaram uma capa e eles foram andando de costa até a direção do seu pai. E para não contemplar a sua nudez, eles cobriu o pai, como uma demonstração de obediência ao 5º mandamento da lei de Deus, que diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá.
Eles não queriam que o erro do seu pai, que o pecado do seu pai fosse exposto. Eles não queriam, que todos ficassem sabendo do erro do seu pai. Sabe por quê, meus queridos? Porque pela graça de Cristo Jesus, tudo tem uma solução. O perdão de Cristo pode transformar a sua vida. E é muito melhor você conduzir uma pessoa que está no pecado a Cristo Jesus para que ela seja salva, do que você expor o erro, o pecado, a vida desse irmão, para que todos fiquem sabendo, do seu erro e do seu pecado. E como eu disse para vocês, essa não é a atitude de uma pessoa que espera o reino dos céus. Não era isso que Cã esperava. Ele não estava nem aí com a vida do seu semelhante. E se ele não se preocupava com o seu pai, imagine com qualquer uma outra pessoa. Mas, meus queridos, mesmo com a sua maldição, Deus ainda demonstrou misericórdia para com ele e a sua descendência. A maldição dada por Noé ao seu filho era que ele seria então servo dos outros 2 filhos. A sua descendência seria servo dos outros seus 2 filhos, quer dizer, dos seus 2 irmãos. Isso demonstra, meus queridos, o grande amor de Deus ainda para salvar a sua descendência, para salvar Cã e os seus descendentes. Sabe por quê? Porque da descendência de Sem nasceria então aqueles que seriam chamados por Deus e de quem Jesus nasceria para salvar e redimir o mundo. Cã, sendo servo, teria a oportunidade de conhecer o grande amor de Deus, a misericórdia de Deus e ser salvo por Deus. Deus sempre dá uma oportunidade, mais uma chance, mesmo com os nossos erros e com os nossos pecados. Meus queridos, que realmente esta lição venha trazer um exemplo para nós, um aprendizado para nós, do nosso chamado para salvar e não para levar pessoas à perdição, à morte. Jesus te chamou para você ser uma bênção, pacífico, trazer esperança e salvação. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia muito abençoado. E que o Espírito Santo de Deus esteja contigo, convencendo o seu coração, a sua vida, de entregar completamente a sua vida a Cristo Jesus. Fique com Deus, que Deus te proteja, que Deus te abençoe. Amém.